o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. De Orlando para todos os Estados Unidos e o mundo, hein? Através do nosso aplicativo, o Mídia Brasil EUA. Hoje, dia 15 de dezembro de 2022. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Dia de terapia do amor, de cuidar do coração. Pastor Gilson, é o dia do Solove. Um mês de casado, Pastor Gilson? Tá fechado o microfone do senhor aí, Pastor Gilson. Sim, senhor pastor, bom dia. Um mês de casado. Mês de casado, tá de lua de mel, né, Pastor Gilson? Tá de lua de mel. Falaram que o sobrenome do senhor agora é Gilson Alegria. Gilson Alegria, acabou de se casar, um mês de casado e ainda tá no lua de mel. Esse é o Pastor Gilson, homem de Jacksonville. Eu quero agora colocar uma canção bonita, mas antes entenda, não importa o que você está passando, minha amiga, não importa a luta, os problemas, as dificuldades, deixa Deus tomar conta, deixa Deus cuidar de tudo, porque quando Deus está no controle, até o que era para dar errado vai dar certo. Vamos de canção bonita, aqui o Pastor Gilson escolheu hoje essa canção, hein? Vamos ver se é bonita. Quer dedicar para quem, Pastor Gilson? Para Dona Dilma? Para ela mesmo. Para ela mesmo e para todos os ouvintes. Vamos lá então de canção bonita. Bom dia! Toda minha ansiedade, lanço sobre ti toda minha ansiedade, lanço sobre ti toda minha ansiedade, lanço sobre ti toda minha ansiedade, todo medo, todo receio, toda preocupação, toda falta de paz, todo cansaço, todo desânimo, toda inquietação. Estou trocando meu fardo pelo teu, pois tens cuidado de mim. tens cuidado de mim. Lanço sobre ti toda minha ansiedade, Lanço sobre ti todo medo, todo receio, toda preocupação, toda falta de paz, todo cansaço, todo desânimo, toda inquietação. Estou trocando meu fardo pelo teu, pois tens cuidado de mim. Me deleito em tua palavra, sei da tua fidelidade.
tuas asas. Lanço sobre ti. Meu nome é Andresa, eu tenho 23 anos, sou consultora de fidelização. Por muito tempo eu fui viciada na prostituição. Eu não era garota de programa, mas eu era viciada nisso. Aos 16 anos eu engravidei, fui mãe aos 17 anos, mas eu não fiquei junta com o pai da minha filha. E aí eu voltei a estudar. No que eu voltei a estudar, eu conheci uma pessoa onde eu namorei durante 2 anos, porém foram 2 anos de muito conflito, de muita briga, de muita decepção. Quando terminou o relacionamento, criou uma revolta muito grande dentro de mim. As pessoas não iam me usar, eu que ia usar as pessoas. Então ficou dentro de mim isso, eu vou ficar, mas daqui a pouco eu enjoo e tchau, ninguém vai mais pisar em mim. E aí foi nessa consequência, onde eu me envolvia com vários homens, eu comecei a ir para muitas baladas, bebidas, eu queria curtir, eu queria usar mesmo as pessoas. Eu usava roupas muito curtas, mostrava muito assim as minhas partes dos seios, eu era muito vulgar. Cheguei até a me envolver com homens casados, por pura emoção de achar que eu estava arrasando em tudo. Teve um que eu fiquei, chegou até se separar da esposa. Eu me sentia um lixo. Eu me sentia uma pessoa que veio ao mundo para destruir a vida das pessoas. Começou, eu senti muito vazio dentro de mim, com consequência eu começava a chorar, eu me sentia sozinha e estava todo mundo ali em volta de mim. Porque, querendo ou não, a gente carrega um peso, é como se fosse uma carga negativa. E isso estava me cansando. Eu não estava aguentando mais viver daquela forma, viver bebendo. E eu tenho uma filha e eu sempre cuidei muito bem dela, mas eu deixava dormindo para ir para balada, para me envolver com vários homens. E eu ficava, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu estou chegando? E um dia eu saí com a minha prima para balada e eu chegando em casa, a minha filha dormindo e a minha avó se arrumando para ir para a igreja. Um domingo. E aquilo me tocou muito. Eu falei assim, meu Deus, a minha avó tá se arrumando para ir te buscar e eu tô chegando de uma balada. Eu tô chegando suja, imunda das coisas desse mundo. E aquilo me tocou muito, muito mesmo. E comecei aí, e eu trabalhava aqui no centro e vinha na segunda-feira, vinha aqui no templo, comecei a vir de quinta-feira. E aí eu comecei a ir. Aos poucos comecei a ir, e aí, mas era assim, era um pé na igreja e um pé no mundo. E aí, naquele dia parecia que tinha alguma coisa dentro de mim falando, filha, eu tô te dando mais uma chance, você não quer sair dessa vida? Eu tô te dando mais uma chance, pode ser a sua última, veio aquilo em mim. E aí foi quando eu decidi, eu falei assim, eu vou mudar. Eu larguei tudo. Tudo. Comecei aí de sexta-feira para começar a me libertar. Aí comecei. E aí pessoas me ajudaram, me acolheram na igreja. E aí eu comecei a me libertar. Não me relacionei com mais ninguém, larguei a bebida, troquei todas as minhas vestes, tirei todas as minhas vestes que não eram do agrado de Deus, tirei tudo, comecei a me limpar. E a primeira coisa que eu me tornei foi dizimista fiel. Foi a primeira coisa, foi o primeiro passo, mesmo antes de se batizar nas águas. Foi o primeiro passo. E aí eu fui me limpando, fui tendo vontade de salvar as pessoas, de levar a palavra de Deus para as pessoas. E as pessoas que me acolheram entraram em propósito comigo, de me ensinar, de mostrar qual que é o caminho certo, de o que fazer. Eu larguei muita coisa que Deus falava, larga, que ia ser um sacrifício para mim. O mundo não estava ativo para mim, era só as coisas de Deus. Onde me aprofundei mais na palavra de Deus, buscar mais, acordar de madrugada, à tarde. Às vezes estava no serviço, ia no banheiro, eu orava, eu buscava. Quando tocava em mim, eu buscava, onde eu estava. E aí, num domingo,
eu entrei decidida. Hoje eu não saio daqui sem o teu Espírito. Porque eu estava decidida. Eu estava fazendo tudo o que Deus queria e Deus viu que o que eu mais queria era o Espírito dele dentro de mim. Porque eu já tinha me limpado. O mesmo esforço que eu tinha no mundo, eu dobrei quando foi para buscar o Espírito de Deus. E aí, ele veio. Eu senti a paz que eu nunca senti na minha vida. O mundo não me acusava mais. Os pecados que eu cometi não me acusavam mais. Eu estava limpa, literalmente. E Deus entrou dentro de mim. E eu tive a certeza que Ele estava dentro de mim. Eu pensei, eu falei, meu Deus, como o Senhor é misericordioso. Porque eu era uma pessoa imunda, suja, que eu não merecia nem o teu perdão, não merecia nada, nada. Não merecia nem o teu olhar para mim. Eu não merecia. Mas o Senhor me deu uma nova chance. Então foi o poder da minha decisão. Foi a decisão. E naquele dia eu entrei ali, eu falei, meu Deus, hoje eu não saio daqui sem o teu Espírito. Eu não saio de jeito nenhum. E Deus viu que eu estava sendo sincera, que o que eu mais queria era o Espírito dele. E quando ele veio, eu pensei, meu Deus, como tu és misericordioso. Mesmo tudo que eu fiz, o Senhor me deu uma nova chance de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa com dignidade. E hoje as pessoas olhar para mim e ver o semblante de Deus. Eu tive a oportunidade de ajudar uma prima minha, aqui ia para balada comigo. Hoje ela está caminhando na fé, sozinha assim, sem precisar estar em cima. Isso é o mais gratificante, de você ver uma pessoa que estava sofrendo e falar que Deus é a única coisa que ela tem na vida dela. Hoje eu sou uma outra pessoa. Quem me conhecia antes fala, o poder de Deus é muito grande. O Espírito Santo, ele é tudo que eu tenho. É o meu bem mais precioso que eu tenho na minha vida. E que jamais, nunca eu quero perder ele. Jamais. Ele é tudo que eu tenho. Senhor, meu Rei, como eu amo a Ti. Quero Teu querer se cumprindo em mim, que não me falte o óleo da unção. Tens livre acesso ao meu coração. Perdoa se eu te fiz chorar. Deus, a minha intenção em tudo te agradar. Meus desejos tens conhecido, ó Pai, só contigo mal não me toca mais. O teu amor limpou o meu viver de tudo que antes não podia ver. Olhei pra Ti e vi a mim no espelho dos Teus olhos. Hoje eu posso te dizer que a Tua presença me basta. O toque suave do Teu mover, da Tua presença ninguém mais me afasta. És a razão do meu viver. Visita
Há quem se pergunte, né, por que fazer o jejum de Daniel? Por que sacrificar, podemos dizer assim, 21 dias em dedicação total a Deus? Porque o maior problema hoje das pessoas é a falta de relacionamento com Deus. Porque você está doente, o médico pode te dar um remédio para o seu corpo, não é verdade? Ele pode te dar um remédio para dor de coluna, dor de cabeça, qualquer tipo de dor. Mas quando falamos da alma, da dor da alma, qual o remédio para a alma? Qual o remédio para a alma? Qual é o laboratório, seja ele qual for do mundo, ele pode dar um medicamento para a alma? Qual é a faculdade ou centro de pesquisa que pode diagnosticar a cura para a alma? Quando no livro de João, capítulo 8, versículo 29, a Bíblia diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha o segredo, pastor Gilson. Quando a pessoa ela faz aquilo que agrada a Deus, quando dentro dela há esse esforço em querer agradar a Deus, é impossível ela se sentir só. É impossível, porque Deus, ele vai completar quando uma pessoa honra Ele. Nós vemos muitas pessoas sofrendo, gemendo, pessoas que, por mera coincidência, têm boa reputação na sociedade, advogados, médicos, pessoas que hoje não conseguem ter paz porque a vida que ela leva é uma vida de tristeza, de depressão, de angústia. E nós estamos chamando para que essas pessoas venham se entregar, elas venham se depositar a sua entrega aqui no altar, para que elas possam receber o Espírito de vida, aquele que dá vida, aquele que dá o que o dinheiro não pode comprar, a paz, o amor, e só assim essa pessoa possa se viver bem, pastor. Você vai ouvir agora a história da Alessandra. A Alessandra, ela colocou toda a força dela nos estudos. Não está errado estudar, não. Você tem condições, estude, invista em você, mas entenda, não é o seu estudo que vai lhe trazer a felicidade. Não é o seu diploma que vai preencher o vazio da sua alma. Ela se formou em química e ela começou a estudar, pastor Gilson, estudar. Ela não tinha tempo para nada, só para os seus estudos. Porém, havia um vazio muito grande na alma dela, até o dia que ela recebeu o Espírito Santo. Ouça só. Meu nome é Alessandra Zanuto, tenho 40 anos. Eu, na infância, eu era uma criança muito reprimida. Eu achava que eu era feia, que eu era muito magra, que eu não servia. Então, assim, eu era uma criança que eu não tinha autoestima nenhuma. Por conta que a minha irmã era muito venerada. Então, tudo, você tem que ser igual a sua irmã, precisa ser linda como a sua irmã. Então, eu me achava feia. Então, eu cresci me achando uma pessoa inferiorizada. Então, assim, eu deitava no meu quarto, eu não tinha alegria, não tinha paz. Eu não tinha nada, era um vazio imenso. Então, eu não sabia o que era Deus. Deus, para mim, era uma oração decorada, que eu fazia ela toda noite decorada, nem prestava atenção no que eu estava dizendo, né? Então, o que eu fiz? Eu fui me atentar às outras coisas, no qual, dentre elas, o que me apaixonou foi a química, a ponto de deixar qualquer outra coisa para ter que estudar, né? Então, assim, eu queria ser a melhor química que eu pudesse ser, assim, né? Então, eu tinha muito interesse em descobertas, em novas coisas, e eu queria ser essa melhor pessoa que eu pudesse ser dentro da minha vida profissional. Comecei a me apaixonar, a idolatrar a química, essa é a verdade. Eu comecei a idolatrar a matéria química, né? Porque eu vi que eu estava num local que eu ia ser a melhor, porque sem mim, o que eu pensava era que sem mim nada poderia existir. Como não existiu, na época, eu era muito fã, né, de Einstein. Então, para mim, Einstein e os outros cientistas que fizeram tudo. Eu inferiorizava a Deus. Às vezes as pessoas iam falar alguma coisa, fazer algum comentário,
Eu falava, que legal, mas você sabe que o químico fez isso, então eu sempre tinha uma resposta para dar para a pessoa, né? Eu entrei no meu primeiro trabalho com quase 18 anos, para completar 18 anos. Logo no primeiro ano eu fui considerada talento da empresa e aí foi nesse momento que eu percebi que o meu ego e o meu orgulho explodiu. O meu eu era muito aguçado, não existia muito a palavra nós, né? Era eu fiz, eu liderei, eu fui, era muito, muito aguçado. Então meu ego, meu orgulho se inflou, de verdade, foi algo que inflou muito, inflou demais mesmo assim. Então eu me achava ao máximo. O que eu conhecia até então, né, de Deus era ele pregado numa cruz. Então, eu não dava valor para aquilo. Falei, nossa, ele está ali pregado, eu estou aqui solta, né? Então, assim, eu achava que literalmente nós, né, não somente eu, mas todos os cientistas, químicos, que dava a continuidade do mundo. Então, o meu maior sonho dentro dessa empresa era fazer a carreira internacional, porque o meu maior sonho sempre foi morar nos Estados Unidos. Então, eu lutava muito para ir embora do Brasil e assumir alguma posição nos Estados Unidos. Foi que entrou novos diretores na empresa, né? Eles trocaram toda a diretoria da empresa. Aí a visão deles mudaram, o pensamento e a maneira de fazer a gestão mudaram. E discutíamos muito, eu e esse novo diretor. Foi até que então eu acabei sendo demitida da empresa. Eu perdi 100% o chão. 100%. 100% o chão mesmo, assim. Eu fiquei tão perdida que eu não sabia nem chegar até a minha casa. É até engraçado dizer, mas eu falei com Deus. Eu falei, por que você fez isso comigo? Eu ainda culpei a Deus por isso. Né? Parei o carro chorando no acostamento da estrada e chorando muito e comecei só a falar isso com Deus. Por que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? E foi quando eu cheguei literalmente assim no fundo do poço. Estiver mais fundo do poço que o fundo do poço, eu cheguei. Eu consegui ultrapassar esse fundo do poço, porque eu perdi tudo, perdi dignidade, perdi respeito, perdi tudo, financeiramente falando, não sei explicar de que forma, mas eu perdi tudo. E todo o sonho de carreira que eu tinha, de químico, ou seja, toda aquela soberba foi por água abaixo, que eu não era ninguém ali, né? Aí eu comecei a me sentir um nada de novo. Eu ficava questionando, eu lia o meu currículo, tinha dias assim que eu ficava lendo ele, falei, gente, como que as pessoas não conseguem ler isso, né? Então, eu ficava muito, mas muito frustrada. Minha ex-babá chegou até em casa, pegou e falou assim, Alessandra, eu preciso te levar num lugar. Porque é o único lugar que vai mudar a tua vida, a sua história, o que tem dentro de você. Você precisa de Deus. Eu falei, mas foi ele que permitiu tudo isso. Como que eu preciso dele, né? Porque eu culpava ele de tudo que está acontecendo comigo. Eu culpava muito a Deus por isso, né? E foi quando ela pegou e falou assim, você me ama da forma que você sempre disse que me amava? Eu falei, claro, babá, sempre te amei muito, né? A senhora para nós é tudo. Aí ela falou assim, então se você me ama, você vai por mim. Aí eu falei, tá, então eu vou com a senhora, mas pela senhora, não por Deus. Que isso fique muito claro, eu não vou por Deus, eu vou pela senhora. Então eu era muito racionalzona, assim, né? Eu não tinha meias palavras, né? O que eu pensava saía, né? Da boca, assim, não tinha filtro. Aí ela falou, tá bom. E ela já entendendo o que tinha dentro de mim, né? Ela não discutiu, falou, não, vamos por mim. Então vamos por mim. Então ela me ganhou nisso, né? Ela não discutiu comigo, que tem que ir por Deus, ficou me evangelizando. Ela falou, tá bom, vamos. Aí a gente foi na Catedral de Campinas. Eu achei maravilhoso. Eu nunca tinha visto algo tão maravilhoso na minha vida. Nunca, 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 nunca. E olha que eu já fui em 2 denominações diferentes, né? Já tinha entrado em 2 igrejas diferentes. E eu nunca vi algo tão lindo. Parecia que o pastor sabia da minha história. A senhora vem aqui? Ela falou, não, vou em Sumaré, não conheço o pastor. Ele falou que parece que a senhora falou com o pastor, né? O pastor falou muito comigo, né? Sabe? Falou muito de orgulho, de soberba. Falou muito. Nesse dia a palavra foi muito forte, assim, né? Eu entendi que se eu buscasse o Espírito Santo, eu teria a paz que eu nunca tive nesse mundo, eu teria alegria, eu não precisava de mais nada. Tudo seria preenchido, eu não precisava de pessoas, de homens, de trabalho, eu não precisava de nada. Que tudo isso, isso viria com as consequências mesmo da minha entrega para Ele. Quando eu entendi isso, que eu falei com Deus, eu falei, se o Senhor é isso mesmo, se o Senhor é isso que me falaram, eu quero conhecer o Senhor. Comecei só a assistir as programações da igreja, comecei a ir para a igreja, as dúvidas que eu tinha eu tirava com os obreiros da igreja e comecei a ler, que eu não lia, nunca li, não tinha nem Bíblia, né? Nunca li a palavra. E comecei a focar, pedir, falei, eu quero o Senhor, eu quero conhecer esse ser maior, eu quero conhecer esse ser
que fez tudo, foi o Senhor que fez tudo, eu não sabia. Ia ter uma vigília e eu vi a oportunidade de eu receber o Espírito Santo nessa vigília, porque era um sacrifício para mim ficar acordada de noite. Eu não gosto de ficar acordada de noite, eu gosto de dormir à noite. Então eu falei, eu vou para essa vigília. Preparei, sabe, me maquiei, fiquei linda, assim, mas para Deus. Eu fiquei linda para Deus. E eu falei para ele, eu quero te conhecer. E é hoje. E fui. Ai, desculpa, pastor. E nesse momento, eu recebi o Espírito Santo. Nessa vigília. E para mim foi grandioso. E eu conheci o ser maior. Que era o Espírito Santo, era Deus. Não era o Einstein, seja quem for que eu idolatrava tanto. Foi muito forte, porque eu vi ele me perdoando até nos momentos que eu brigava com ele no carro, culpando ele das coisas que aconteciam comigo. E eu vi ele me perdoando de tudo. Tudo que eu fiz, todas as coisas que eu falei, né, sem ter o conhecimento, que só quem conhece, só quem tem, pode dizer, porque é tão gostoso, é tão formidável, é uma coisa que você não se sente mais sozinho. Você pode estar sozinho num lugar assim que você não conhece ninguém. Você está feliz, você está super bem, você tem o Espírito Santo, aí você fala, meu, tô com Deus aqui, né? Não tenho problema nenhum. Então, assim, porque eu queria falar para todo mundo, eu queria salvar todo mundo, né? Eu queria sair salvando todo mundo, assim, que eu visse pela frente, né? E aí, aos poucos, Jesus, né, o Espírito Santo vai nos dando essa maturidade de o que falar, de que forma falar, a forma de ficar quieta, a forma de não ultrapassar aquele, né? Então, ele vai te dando essa... Conforme a gente vai caminhando com ele, ele vai te dando toda essa maturidade, essa sabedoria. Então, assim, hoje a minha vida é uma alegria. O que falta, eu sei que ele vai trazer no momento certo, e o que ele já me deu, eu agradeço muito por isso, muito, por tudo. Hoje eu lido com pessoas, eu trabalho no ramo do marketing de relacionamento, do multinível, então, assim, eu lido com muitas pessoas diferentes, níveis diferentes, culturas diferentes, sabe? Eu consigo... conversar desde com uma pessoa mais simples até com uma pessoa de um alto escalão. Então, assim, eu consigo ter toda essa maleabilidade e não vem de mim. Vem do Espírito Santo, porque eu não conseguia isso. Eu não tinha domínio. Eu não quero nunca mais perder o que eu conquistei, porque quando eu era dona da minha vida, eu só fiz coisas erradas, só fiz com que a minha vida fosse a pior de todas. Então, eu nunca mais quero lá na minha mão. Minha vida está na mão de Deus. assim, tudo bem. Eu vou continuar a caminhada. Estou ferido, não derrotado. Estou cansado, mas não vencido. A minha força está em Deus. É Ele quem vai curar minhas feridas, minhas feridas. Vou vencer o exército do mal. Vou levantar a bandeira de Deus pra sempre. Vou cantar a vitória. É minha, a vitória é minha. Vou vencer o exército do mal.
vitória é minha. Vejo que o mal venha contra mim, para roubar, para tentar tirar a minha vida. Sei que não vai conseguir, eu sou vencedor. Ele está vencido, derrotado sim, e a unção do poderoso está sobre mim, pois eu fui comprado com o sangue de Jesus. De Jesus. Vou vencer o exército do mal. Vou levantar a bandeira de Deus pra sempre. Vou cantar a vitória é minha. A vitória é minha. Eu vou vencer. Vou vencer o exército do mal. Vou levantar a bandeira de Deus pra sempre. Vou cantar a vitória é minha. A vitória é minha. Oh, oh, oh. A vitória é minha. Fim de ano. É nítido o quanto neste período cresce a atuação do mal para destruir a vida das pessoas. Tragédias, violência, inveja e toda sorte de maldade. Qual recurso deste mundo, por melhor que seja, pode impedir a entrada do mal na vida de uma pessoa? Diante de tamanha exposição ao mal, só há uma maneira de assegurar uma blindagem total e completa: a proteção divina. Está escrito: Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Por isso, realizaremos a unção de trás e diante de sua cabeça, determinando assim que haja proteção total e completa em sua vida. Às 8 horas da noite. Na 5400 International Drive, Orlando, Flórida. Nesta sexta-feira estaremos realizando a poderosa unção da proteção. Minha amiga, entenda, Deus quer proteger você por detrás, por diante, mas não tem proteção melhor e maior, podemos dizer assim, pastor Gilson, do que o Espírito Santo, né? Porque quando uma pessoa tem o Espírito Santo, quem pode entrar nela? Quem pode tocar nela? Porque uma pessoa possuída pelo Espírito Santo, ela já está blindada. Por isso que nesta sexta-feira, nós vamos estar buscando também o Espírito Santo. Os primeiros minutos da reunião, vamos trabalhar para cura, libertação, transformação. Depois, vamos buscar o Espírito Santo, vamos nos encher do Espírito de Deus. E não tem inveja, não tem praga, não tem bruxaria, não tem nada que possa tocar nessa pessoa quando ela é blindada, ela é cheia do Espírito Santo. É por isso que nessa sexta-feira nós vamos com toda a força para que essa pessoa que ainda não é liberta venha a ser liberta, e logo após nós vamos fazer aquela busca, e a busca que vai encher ela de Espírito Santo, que ela vai ser blindada e segurada pelo poder de Deus, pastor. A Tainá entendeu isso. A Tainá, ela era uma jovem vazia, frustrada, decepcionada, mas ela se libertou, se transformou. Hoje a Tainá é uma mulher cheia do Espírito Santo, tem paz, sossego, tranquilidade, e ela não sabe mais o que é solidão. Ouça só. Meu nome é Tainá Sintra, tenho 24 anos. Cresci, em um lar muito conturbado, cheio de brigas, traições, bebidas.
agressões físicas, verbais também, né? E devido à separação dos meus pais, eu fiquei muito rebelde, né? No meu período de 12 anos. Então, tive que amadurecer muito cedo, porque eu tive que cuidar da minha irmã mais nova. E além da minha irmã mais nova, eu também tinha que cuidar da minha mãe. A minha mãe, ela tinha problema com bebida, né? Durante a semana, ela vivia dentro de um bar. Muitas das vezes, ela estava suja, né? Numa situação bem difícil. E foi assim que eu cresci, né? Tinha ódio dos meus pais, tinha muita mágoa deles. Muitas das vezes, eu pensava até mesmo em alguma situação para poder matá-los, né? Foi assim que eu cheguei na igreja, né? Minha mãe, ela era afastada. E ela voltou e me fez um convite para estar indo à igreja. Eu fui numa reunião de sexta-feira, né? E o pastor falou que tudo que eu estava enfrentando, problemas na família, problemas espirituais, que tinha uma solução. Que era só buscar Deus e priorizar o Espírito Santo. Eu nunca ouvi falar do Espírito Santo, então eu tive desejo e sede, né, de saber o que era. Comecei a me interessar mais com as coisas de Deus. Praticamente ia todos os dias, né, à igreja, porque eu tinha essa sede, eu queria conhecer mais do Espírito Santo, né, o que o pastor estava falando. E aí foi onde que eu me decidi a me batizar nas águas, né, foi num domingo. Então toda a mágoa, o rancor que eu tinha, o ódio que eu tinha dos meus pais saiu, né. Eu já não tinha mais aquele ódio, não tinha mais o pensamento de matá-los. Eu comecei a olhar para eles com amor, né. E aí o pastor explicou um pouquinho do jejum de Daniel e eu falei assim, eu vi como minha oportunidade. A oportunidade que eu tinha de realmente ter a Deus dentro de mim e de ter a paz e a alegria, né? Que eu buscava em tantas coisas. Eu ouvi o Bispo Macedo todos os dias na rádio, meio-dia. Foi um propósito que eu fiz, né? Com Deus, que além do jejum eu ia acrescentar algumas outras coisas. Eu orava com o Bispo Macedo todos os dias, meio-dia. Acordava de madrugada, né? Fazendo os meus propósitos e jejuava também. E foi numa quarta-feira, às 8 horas da noite, né? E eu falei para Deus uma única coisa, assim, meu Deus, habita dentro de mim. Eu sei que eu não sou nada, mas eu deixei tudo de lado para poder receber o Senhor, né? Eu quero ter essa paz, o que as pessoas falam. Porque eu não quero só apenas ouvir, eu quero também ter dentro de mim. E ali eu vi, na hora, o Espírito Santo, ele apossou dentro de mim, né? Veio uma paz enorme, uma alegria que eu não tinha, que eu buscava em tudo, eu não tinha. O vazio que eu tinha dentro de mim, eu já não tinha mais. Eu queria sair daquele momento, né? Daquela reunião, poder contar para a primeira pessoa que estava passando ali, falando, olha, Deus, ele já não está mais do meu lado, ele está dentro de mim e ele pode também habitar dentro de você. Foi onde comecei a sentir o amor pelas pessoas, o qual eu também ainda não tinha, né? E poder passar para eles. Aí depois daquele dia, a minha vida, sim, ela transformou, né? Muitas das vezes as pessoas, né, eu vejo muitos testemunhos que a mãe luta pelo filho. No meu caso, eu lutei pela minha mãe e pela minha família, né? Hoje a minha mãe está na presença de Deus, está como obreira. A minha irmã também está. Minha família está transformada. Hoje nós temos paz dentro de casa, não temos mais briga, não temos agressões, bebidas. Hoje nós somos uma família unida, né? Meu relacionamento, meu casamento também é abençoado. Conheci uma pessoa de Deus que me completa também. E Deus transformou tudo. Uma palavra que eu tinha lido na Bíblia que eu gravei até hoje, que primeiro era buscar o reino de Deus, que as demais coisas seriam acrescentadas. Então eu criei nessa palavra e eu busquei primeiro o Espírito Santo, né? Mudar a mim mesmo, conhecer a Deus mesmo, para depois as outras coisas eu me preocupar. Todos os jejuns não deixo de fazer, porque cada vez é uma experiência nova, é um renovo e acho que assim, o jejum de Daniel é para quem vive, né? Se você vive, acontece.
assim, tudo bem. Eu vou continuar a caminhada. Estou ferido, não derrotado. Estou cansado, mas não vencido. A minha força está em Deus, é Ele quem vai curar minhas feridas, minhas feridas. Vou vencer o exército do mal, vou levantar a bandeira de Deus pra sempre. Vou cantar a vitória, é minha, a vitória é minha. Vou vencer o exército do mal, vou levantar a bandeira de Deus pra sempre. Vou cantar a vitória, é minha, a vitória é minha. Mesmo que o mal venha contra mim, para roubar, para tentar tirar a minha vida, sei que não vai conseguir, eu sou vencedor. Ele está vencido, derrotado sim, e a unção do poderoso está sobre mim, pois eu fui comprado com o sangue de Jesus, de Jesus. Vou vencer o exército do mal, vou levantar a bandeira de Deus pra sempre. Vou cantar a vitória, é minha, a vitória é minha. Eu vou vencer, vou vencer o exército do mal, vou levantar a bandeira de Deus pra sempre. Vou cantar a vitória, é minha, a vitória é minha. Oh, oh, oh. A vitória é minha. Eu quero chamar a atenção de todos que estão agora vivenciando um dia difícil. O dia mau ele vem para todos, sabia disso? Mas quando nós lutamos, quando nós vamos para cima, quando nós não aceitamos a situação e vamos para o campo espiritual, então nós temos condições de vencer toda e qualquer situação. E é aí que entra a diferença, pastor Gilson, entre aqueles que são e aqueles que não são. Tem pessoas que dizem assim, eu sou de Deus, tá bom, mas por que não combater o mal? Eu sou de Deus, então por que não ir para cima do mal, para que Deus seja glorificado na vida dela? Tá fechado, pastor Gilson, o microfone. O que as pessoas têm que entender é que a guerra não é só no campo físico, mas a melhor luta que o ser humano passa é no campo espiritual. E se uma pessoa ela não está forte espiritualmente, pastor, dificilmente ela vai conseguir vencer as lutas que se enfrentam. É verdade. A Nayane, que você vai ouvir agora, ela tinha muitas lutas, mas ela se agarrou com Deus. A Nayane mudou a história da vida dela participando do jejum de Daniel. Ouça só. Meu nome é Nayane, eu tenho 25 anos. Eu nasci na igreja. Desde criança, meus pais me apresentaram na igreja. Aos 16 anos, dentro da igreja, eu entrei no relacionamento.
Não tinha o Espírito Santo ainda, mas acabei priorizando, né, a coisa errada no momento. E aos 18 anos eu resolvi me casar. E nesse relacionamento, o começo dele foi um começo normal, como de todo casal, um começo bom. Só que depois foram começando a vir os problemas. Eu comecei a ter um relacionamento abusivo. Ele começou a me proibir de ter um contato com meus pais. Eu só poderia ver meus pais se ele estivesse junto. Então aquilo começou a mexer comigo, mexer com o meu psicológico. Eu comecei a ficar mal e guardava para mim. Então eu resolvi ter um filho para ver se aquele vazio que eu tinha, ele saía. Então foi aí que eu tive a minha filha. Só que aí os problemas eles aumentaram, né? Porque eu comecei a descontar na minha filha toda aquela situação que eu estava passando, né? Eu não conseguia dar um carinho de mãe para ela. Foi então que, depois de um tempo, eu comecei a notar um tratamento diferente para comigo, né? E eu descobri uma traição. E quando eu descobri, eu fiquei muito mal. Eu emagreci 15 quilos, né? Ao decorrer do tempo, eu fui emagrecendo, eu não queria comer, eu não queria mais tomar banho, eu não queria ir trabalhar. Já teve vezes de eu ir trabalhar e voltar para casa, porque eu não tinha condições de trabalhar. Foi então que eu já sabia onde estava a minha saída, né? Para aquele problema, para aquela situação. E eu fui até a igreja. Eu tinha que correr para o altar e buscar o Espírito Santo, porque se eu tivesse o Espírito Santo, a minha vida ia ser transformada. Então eu comecei a buscar. Foi aí então que um dia eu fui no altar e fiz uma oração. E foi muito sincero, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais essa situação, mas se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. E eu tive a certeza ali que ele ouviu a minha oração. Então eu deixei tudo para trás. Deixei o meu passado para trás, deixei quem eu era. O perdão foi o mais difícil para mim, né? Porque eu ficava pesquisando, né? Como ver livre da mágoa, né? E eu vi um vídeo do bispo falando que a gente tinha que orar pela pessoa que nos fez mal. Então, as primeiras vezes que eu tentava orar, eu não conseguia. Eu tentava, só que começava a chorar. Fui orando, fui pedindo para Deus tirar todo aquele sentimento de raiva. E depois de um tempo, de eu buscando, que eu consegui perdoar ele, que eu conseguia olhar para ele e não sentir raiva. Foi algo que foi libertador para mim, né? Foi algo que eu vi que abriu os meus caminhos, abriu os meus olhos. Veio essa situação, né, da pandemia. Eu já estava buscando o Espírito Santo, né? Já estava ali com sede de receber, porque eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu teria prazo de validade. Uma hora ou outra eu ia desistir, ia parar e eu já não aguentava mais aquela situação. Eu falei, agora que eu vou receber o Espírito Santo, agora que eu vou ter a minha mudança de vida, agora que eu não vou precisar mais de coisas ou pessoas para estar no lugar dele, porque ele vai ser a minha felicidade, ele vai ser o tudo que eu preciso. Então, veio o jejum e conforme passava os dias eu ia buscando, aproveitava as reuniões que tinha, era online, né? Então eu me preparava, eu me arrumava toda, me maquiava, me arrumava e me preparava para aquele momento. Buscava de todo o meu coração, mas eu não me limitava apenas ali, né? Eu tinha os meus momentos no meu quarto, eu e Deus, né? Então eu aproveitei muito esse jejum. E aí, né, aconteceu o que eu mais desejava, que era o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E a partir dali eu tive a certeza que acontecesse o que acontecesse, ele era comigo. Então eu vi, né, os frutos. No momento dessa crise, as pessoas desesperadas, eu estava ali firme, sem medo algum. Medo de pegar, não estava com medo de pegar coronavírus, né, não estava com medo de nada. Tanto a crise financeira que as pessoas estavam passando, a minha vida, ela, graças a Deus, ela cresceu, tanto espiritualmente como financeiramente, em todos os momentos, em todos os sentidos. Naquele momento, a gente não podia, né, estar ali nas ruas evangelizando, mas eu usei o meu celular, que naquele momento foi o meu modo de evangelização. Eu mandava mensagem para todas as pessoas, perto do horário da reunião, eu mandava mensagem, conecta aí, pessoal, vamos estar perto de Deus. Então, eu comecei a evangelizar as pessoas pelo celular, mandava mensagem e eu falo, meu Deus, me usa. Assim como o Senhor um dia mudou a história da minha vida, me usa para que outras pessoas conheçam esse Deus. Porque sem Ele eu não vivo, né? Sem Ele não tem como eu tomar minhas decisões. Ele é o meu primeiro bom dia, Ele é a minha força, Ele é o meu sustento, Ele é tudo que eu preciso, que eu tenho, né, de mais valioso. Ele é mais importante do que a minha filha, do que os meus pais. Eu não vejo mais nada mais importante do que isso na minha vida. Que bacana, né? A Nayane hoje, ela é uma mulher transformada. E o mesmo que aconteceu com ela pode e vai acontecer com você. Bom, hoje, terapia do amor, às 19h30, mas vamos buscar o Espírito Santo. Aí em Jacksonville, Pastor Gilson.
9766 St. Augustino Road, aqui na Jacksonville, às 7h30 da noite. 7h30 da noite, na noite do amor, inteligente, e também em uma igreja universal mais perto de você, tá bom? Que Deus ilumine a sua vida e creia, hein, que coisas novas e maiores nesse final de ano Deus vai fazer por você. Muito bom dia. Bom dia!